Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério através dos canais do Grupo CAD TV e também do nosso site www.diretodebrasilia.com.br e em todas as redes sociais. Olá, Campbell. Tudo bem, Voit? Pois é, estamos numa semana muito importante para o mundo. O encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, podem dar novas perspectivas de paz ao mundo. Trump exigiu que Kim destruísse os seus arsenais atômicos. Se ele vai fazer isso, não dá para garantir, mas os dois estão se encontrando em Singapura. E esta também é a semana em que começa a Copa do Mundo na Rússia. O mundo vai esquecer um pouco suas agruras e vai se deliciar com os espetáculos. A seleção brasileira joga no domingo contra a Suíça. Mas a vida continua. Aqui o governo continua tentando resolver as questões com os caminhoneiros e a definição do preço das cargas e nós continuamos pagando gasolina cara. E as exigências continuam aumentando. Os caminhoneiros querem agora, além do preço mínimo, que seja incluída a deterioração dos seus veículos. Só esqueceram de combinar com os russos, ou seja, negociar com quem paga a conta, que somos nós, né, Campos? Pois é, e vamos tratar de dois assuntos polêmicos, o meio ambiente e a queda do viaduto aqui em Brasília. Vamos conversar com o ex-diretor do Departamento de Estradas e Rodagem, Henrique Ludovici. E também vamos conversar com a Gabriela Savian sobre o Código Florestal. Então vamos começar a nossa primeira entrevista com Gabriela Savian, diretora adjunta de Políticas Públicas do IPAM e uma das especialistas em Código Florestal brasileiro. Seja bem-vinda, Gabriela, ao nosso Direto de Brasília. Obrigada, Voit Campbell, pelo convite para estar aqui falando sobre o Código Florestal, uma importante política pública. Bom, nós vamos começar lhe perguntando o seguinte: como é que está a questão do meio ambiente no Brasil? Nós evoluímos, regredimos, estacionamos ou não? Hoje a gente evoluiu bastante, né? A gente vê nas escolas o meio ambiente sendo tratado, sendo conversado com os jovens, com as crianças, com os jovens, né? A gente tem uma consciência ambiental maior nos consumidores também, né? E a gente precisa trabalhar as nossas políticas públicas para implementar elas e, de fato, conseguir uma preservação melhor do meio ambiente. Onde reside o maior problema em relação à consciência dos brasileiros em relação à Amazônia, em relação às nossas florestas? Eu acredito que os brasileiros, eles enxergam a Amazônia como o pulmão do mundo, né? Como uma forma com uma preocupação de preservar a Amazônia. Mas a gente precisa ligar melhor o nosso meio de vida, a forma com que a gente consome, o que a gente consome, com a preservação do meio ambiente. Isso não poderia ser uma política de Estado, ou seja, do governo federal, e tratar isso daí com um pouco mais delicadeza e urgência até? Com certeza, a gente precisa tratar melhor, a gente precisa ter maior clareza de onde vem o nosso consumo. Hoje a Europa já trata disso, né? Já tem olhado melhor as cadeias produtivas, rastreado as cadeias produtivas e olhado de onde vem o produto que consome. E a gente precisa trazer isso para o Brasil também. O mundo inteiro sabe que a Amazônia brasileira é o pulmão do mundo, né? Mas eles parece que estão esperando a dificuldade realmente para poder deixar de respirar, né? Com certeza, e a gente não pode deixar chegar nesse ponto, né? Agora, me diz uma coisa, Gabriela, vocês que estudam profundamente, você faz parte do Instituto de Preservação da Amazônia, onde está o maior problema? É com a agropecuária extensiva, é com o garimpeiro, é com o invasor, é folclore que existem estrangeiros dominando a Amazônia? Na verdade, a gente tem diversos impactos, né? Então, a gente tem o impacto ambiental do garimpo, né, da mineração, a gente tem o impacto ambiental das barragens, das hidrelétricas, né? Não só o impacto ambiental, mas o impacto social também que isso traz, né? A gente tem o impacto da especulação, da grilagem, né, do desmatamento. Então, a gente precisa tratar, eu acredito que todos os pontos, eles precisam ser tratados com atenção. São diferentes ações que a gente precisa fazer para cada um deles, para que a gente possa controlar os impactos ao meio ambiente e ao nosso bem-estar, né? A nossa qualidade de vida. Mas falta o quê? Vigilância do Estado?
A gente precisa de monitoramento, a gente precisa de licenciamento ambiental das atividades, né? Tanto das atividades agrícolas como de outras atividades potencialmente poluidoras. A gente precisa de fiscalização, né? Então é muito importante que a gente reforce as políticas públicas e que o Estado, os estados, né? O governo federal e os estados tenham um olhar, um foco maior sobre o meio ambiente. É verdade que existem áreas privadas, principalmente na área de estrangeiros, na área de farmácia? Essas questões de especulação, elas trazem muito o desmatamento junto, né? E a questão a questão farmacêutica, né? A gente tem uma riqueza na Amazônia que, de fato, a gente não conhece toda essa riqueza que a gente tem, né? E a gente corre o risco de estar perdendo a nossa riqueza, né? Perdendo os nossos bens que estejam sendo levados para fora do Brasil, né? A gente precisa ter um maior cuidado. Agora, existe também uma questão que é muito séria, que é a definição da própria Amazônia, né? O que é público, o que é privado. Isso está definido? Existem áreas ainda com áreas de incerteza, vamos dizer assim? Nós temos uma grande quantidade de área que não foi destinada, né? Nós temos as áreas privadas, sim, tem as áreas protegidas pelo governo, né? E tem as áreas que não foram destinadas ainda e que precisam ser destinadas para que o combate ao desmatamento seja mais efetivo, porque essas áreas hoje, elas não têm um monitoramento. E qual o trabalho do IPAN nesse sentido? O IPAN é um instituto de pesquisa que faz diversos estudos para avaliar como a gente trata a Amazônia, como a gente trata o Cerrado também, que a gente tem estudado bastante, e fazem quase 25 anos que o IPAN atua na Amazônia, e hoje a gente tem estudos com relação às áreas não destinadas, a gente tem estudos relacionados às áreas protegidas, e a gente atua também com o Código Florestal, que tem um foco maior nas áreas privadas. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois nós vamos continuar na nossa entrevista com a Gabriela Savian, que é coordenadora de políticas públicas ambientais do IPAN, e vamos falar principalmente do cadastro ambiental rural, que me parece ser fundamental nessas questões. Nós já voltamos.